Nossas Histórias conta hoje a história da jovem de 25 anos, Gabriela Kozlowski, a principal gestora de uma oficina mecânica que está festejando 50 anos, a Oficina Mecânica Kozlowski, aqui de Porto Alegre. Quando ela percebeu que esta oficina ia fechar, há um ano atrás, abandonou a faculdade de Direito que ela estava fazendo e foi assumir como principal gestora. Mulher, a única mulher desta oficina a assumir a principal função de gestão da oficina. E em menos de um ano, em vez de fechar, ela abriu a filial. Esta semana, segunda-feira. Como é que foi isso, hein? Mulher na oficina já é uma exceção. Mulher salvar uma oficina mecânica da sua falência é algo diferente. Conta um pouco a tua história. Foi um desafio. Meu avô começou a empresa há 50 anos atrás, no fundo do quintal da nossa casa. Como é que se chamava? Mecânica Kozlowski. No começo era Mecânica Rude Kozlowski, que era o nome do meu avô. E o meu avô, mecânico de caminhões na CE, ele era tão bom que ele arrumava no final do expediente em casa os carros dos colegas de trabalho dele. E começou a dar certo, começou a crescer e cada vez mais e mais carros. E a mecânica começou a funcionar no fundo do quintal, que era a casa que eu morava. Então, cresci ali, eu cresci no meio do capô aberto e da graxa no chão. A mecânica começou a tomar uma proporção maior, meu tio, o primeiro filho dos meus avós, assumiu junto. E foi crescendo, foram profissionalizando, mudaram para um prédio só da mecânica, sempre ali no bairro. Mas aí, no final do ano passado, em outubro de 2018, eu comecei a trabalhar lá. Entrei para quebrar um galho, para tirar as férias de uma tia minha de secretária. E percebi que os 50 anos de trabalho do meu avô estavam terminando ali. E me assustei muito. Foste verificar as contas? Fui verificar as contas e vi que a situação não estava boa. Então, eu tive que tomar uma atitude. A gente tinha duas opções. Ou a gente seguia empurrando com a barriga e até o final do ano a gente fechava, ou a gente tinha que reformular completamente a empresa. A gente tinha que mudar tudo para conseguir continuar com as portas abertas. E foi o que a gente fez. E aí, o que fizeste? Então... Tu estava fazendo faculdade. Eu estava fazendo faculdade de Direito. Eu estava no 8º semestre da faculdade de Direito. Abandonei a faculdade de Direito para me dedicar exclusivamente à oficina. Então, comecei a trabalhar lá e eu tinha que entender o que eu precisava fazer para salvar a empresa. A gente era uma empresa não era fundo de quintal, mas era praticamente. A gente saiu do fundo de quintal, mas não houve a profissionalização da empresa. Então, não tinha gestão profissional, não tinha planejamento financeiro, não tinha planejamento de negócio e tudo isso tinha que ser feito. Então, começamos assim, planejamento financeiro, planejamento de negócio e aí que eu acho que foi o que mudou tudo, identidade visual, redes sociais, marketing, publicidade, anúncios e mudamos para a Avenida Ipiranga. Vocês estavam aonde? A gente estava na Rua Professor Guerreiro Lima, que era dentro do bairro, ali na Intercap. Dá 100 metros da onde a gente está agora, mas a gente estava escondido. Agora a gente está na vitrine, a gente tem uma empresa que está ali para todo mundo que passar, está enxergando a gente. De onde é que tu tiraste a experiência, o conhecimento na área de administração? Olha, eu cresci dentro da empresa e eu acho que como eu perdi a minha mãe muito cedo, eu sempre tive que ter noção de finanças. Eu sempre tive que entender, assim, eu recebia a pensão de morte da minha mãe, eu tinha que saber o quanto é que se ganha, quanto é que se gasta, o que se faz com o dinheiro. E eu acho que fez parte, assim, do negócio. Eu entendia a mecânica, eu sabia como é que funcionava, eu sempre soube como é que funcionava a empresa. Como é que era a produção, que a gente comprava peça, a gente tinha o fornecedor, a gente tinha o cliente. Então, eu acho que eu juntei um pouco desse meu instinto de sobrevivência que eu adquiri desde pequena com o que eu entendia da empresa e fui levando. Hoje eu estudo gestão comercial, né? Não dá para ficar assim também para sempre. Mas tens alguma outra pessoa que te ajuda? Tem o meu tio,
A empresa hoje tem os meus 2 tios, somos 3. O Antônio, que é o irmão da minha mãe, filho do meu avô, que herdou a empresa. E junto comigo entrou o Giovanni, que é marido de uma irmã da minha mãe também, que entrou na sociedade e me ajudou em toda essa parte da administração, da reformulação da empresa. Obviamente Então, que havia um recurso financeiro também disponível para isso? Sim, ele entrou. O Giovanni entrou com todo o recurso financeiro. Ele era foi o quê? Essencial. Ele se aposentou na Caixa. Ele foi funcionário da Caixa por 40 anos, se aposentou e resolveu comprar essa briga com a gente. E, portanto, investiu. Investiu bastante. Sim, o investimento que ele fez foi gigante, porque fazer tudo que a gente fez, ter a empresa que a gente tem hoje, que é uma oficina mecânica completamente diferenciada do mercado. Uma oficina que tem uma estrutura que muitas autorizadas não têm a estrutura que a gente tem, ele teve que fazer um investimento gigante. Mas valeu a pena, a gente colhe frutos, né? Quem entra lá não quer ir em nenhuma outra mais. E como é que foi a aceitação? A oficina é um ambiente totalmente masculino, né? Foi... Ainda é? Ainda é muito. Neste período que tu trabalhaste lá, que assumiste, inclusive, a gestão principal, não deu para encontrar mulheres querendo trabalhar em oficina? Não. Ou sabendo trabalhar? Não. Sempre foi o meu projeto. Desde que a gente se mudou para Ipiranga, o meu projeto era ter um box para uma mulher trabalhar, uma mecânica, para fazer o trabalho técnico. Nunca encontrei. A gente tem alguns dados do Senai que dizem que numa turma de 350 alunos, que é o que entra assim ao mesmo tempo, 10 são mulheres e desistem no meio do curso porque não aguentam a pressão do ambiente masculino, de ser uma mulher e trabalhar num ambiente tão masculino, e é muito difícil. Eu encontrei no caminho, às vezes, uma vez eu encontrei uma frentista que eu achei que ela estava conversando muito bem com um cliente que ela estava atendendo. Sobre o quê? Estava explicando sobre os filtros do carro dele, sobre o filtro do óleo, o filtro de combustível. Eu pensei, nossa, mas essa mulher sabe tanta coisa. Fui conversar com ela, troquei o meu telefone, expliquei o projeto para ela, ela se interessou, marquei uma reunião, ela não apareceu. Daí, marquei de novo, ela não apareceu de novo, até que eu fui conversar com ela, ela me disse assim, eu não tenho coragem. E eu entendo. Eu entendo porque se para mim, que sou a herdeira, que sou ali da família e tô atrás do computador já é difícil, imagina para ela com um macacão no meio da pista, que a gente chama pista ali, a parte operacional. É muito complicado, muito complicado. Agora, e a tua aceitação por parte que os mecânicos estavam me contando antes de começar o programa, que a maior parte dos funcionários, dos mecânicos profissionais, estão digamos, com a gente há gente de muito uma tempo, década, né? mais de uma. Eu tenho mecânico há quase 20 anos com a Portanto, gente. eles te viram criança, não era? Porque tua mãe trabalhava na oficina. Minha mãe trabalhava, eu estava sempre ali, né? Então, quando era lá no fundo de quintal, eu morava ali. Então, eu tinha 3, 4 aninhos, eu morava na oficina, eles já me viam lá. A gente se mudou, minha mãe trabalhava lá, eu estava sempre lá. Então, eu sempre cresci ali, eles sempre me viram crescer. Aí, um dia, eles acordaram e a Gabriela apareceu lá, querendo mandar neles. Mas deu super certo. A nossa equipe é muito boa, muito boa. A gente tem uma sintonia muito boa para trabalhar. Claro que no começo houve eu acho que foi um receio, né? Porque eu também não fazia administração, eu não tinha trabalhado ali efetivamente. Receio de que não desse certo. De que não desse certo, que eu não soubesse o que eu estava fazendo. E, na verdade, eu não sei se eu sabia mesmo, a gente foi muito na cara e na coragem. Ainda bem que deu certo. Mas eu acho que eles tinham razão de ter medo. E hoje foi muito bom porque a gente descobriu juntos como fazer. Foi um trabalho em equipe. Eu não digo que eu fiz alguma coisa, nós fizemos todos. Todo mundo comprou o projeto. E os clientes, o que acham? O que acharam? Tem de tudo. Tem cliente que acha um absurdo, que acha que eu não tenho que estar aqui, quem tem que estar aqui são os meus tios. Tem cliente que acha ótimo, tem cliente que na hora de conversar comigo quer manter uma certa distância, diz assim, mas cadê o Antônio? Os clientes ligam para lá, eu acho ótimo, eles ligam para lá e eu atendo o telefone e eles falam assim,
com quem é que eu posso falar sobre o meu carro? E aí eu falo, comigo. Mas não tem um mecânico? Desculpa. Não tem um mecânico? E eu falo assim, mas o que seria? Aí eu queria saber quando é que eu posso levar meu carro para fazer uma revisão. Está com a pessoa certa. Por que não falou isso desde o começo? É difícil, é difícil. E na volta nós continuamos a conversar sobre a oficina mecânica Kozlovski, da qual ela é a principal gestora, mas também queremos conhecer um pouco mais de perto a história pessoal da Gabriela Kozlovski. 25 anos e já a principal gestora de uma oficina mecânica que tem 50 anos. No intervalo, e já voltamos. Nós estamos conversando com Gabriela Kozlovski, uma jovem de 25 anos que foi salvar a empresa da família, a oficina mecânica Kozlovski, de 50 anos, aqui de Porto Alegre. E conseguiu. Depois, menos de um ano depois, em vez de fechar a empresa, que estava à véspera de falir, ela abriu essa semana uma filial, ainda em Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre. Nós vamos começar agora a falar um pouco da história da Gabriela. Tenho algumas fotos que eu pediria que fossem colocadas no... Isso aqui? Ali sou eu, o meu avô e a minha avó. Isso aí é na praia. A gente ia muito pra Cidreira. Na verdade, entre Pinhal e Cidreira ali. Costa do Sol, que chama. Meu avô tinha casa lá. A gente ia o verão inteiro, eu amava. Outra foto. Aí foi no evento que a gente fez. A gente fez um workshop de mecânica básica para mulheres, lá na mecânica. E a gente teve quase 200 mulheres participantes. Que o projeto se chama Mais Mulheres na Mecânica. A ideia é justamente dar segurança para a mulher ter o contato com o mecânico. Para ela saber o que está acontecendo no carro dela. Aí são as meninas, toda a equipe do evento. A gente convidou a Cristiane da Bosch, uma técnica, para falar sobre a parte técnica. A gente chamou o Comune, que é um grupo que conecta mulheres empreendedoras. Foi um sucesso. A gente teve no site de inscrições mais de 1.200 acessos. Aí também a turma que fez o evento. Que mesmo a mulher, digamos, tendo o carro dela, ela não gosta de levar o carro à oficina? Ela não se sente segura. Ela não se sente segura para o contato com o mecânico. Porque por muito tempo a informação sobre o veículo foi canalizada para o masculino, né? Então a gente está tentando mudar isso. Essa aí é a mecânica hoje. Olha como chique é. Vocês podem ver que é um outro padrão de oficina mecânica. A gente tomou todo um cuidado no projeto arquitetônico para ser um ambiente agradável, um ambiente limpo. Aí é minha equipe. Essa foto está um pouco desatualizada, a equipe já cresceu um pouco, a gente contratou outras pessoas, mas aí somos todos nós. Aí a recepção, a gente tomou todo esse cuidado para ser um lugar agradável. Eu ali metida no meio dos carros. A oficina fica na Ipiranga. Quem vai do centro para o bairro fica à esquerda, né? Quem vai do centro para o bairro é à direita. À direita. À direita. Ora, sala de espera. Isso, aí a oficina por dentro. E a ideia é sempre essa, um chão impecável, sem sujeira, sem graxa, sem óleo no chão, nada disso. A gente tem os melhores equipamentos, melhor tecnologia disponível a gente tem. O nosso estoque, a parte das ferramentas, onde tudo acontece, né? Pode ver que é uma oficina diferenciada, a gente tomou sempre muito cuidado. Qual é o tamanho da oficina? Aí é o evento, o nosso prédio tem 1.000 metros quadrados. Em 2 andares? 2 andares. Uhum. Bom, Gabriela, mas tu tens uma história um pouco triste, né? Ou seja, para tu chegares aos 25 anos como principal gestora de uma oficina mecânica tradicional aqui em Porto Alegre, tivesse que passar por dificuldades bastante grandes, né? Eu tive. A minha mãe... Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe faleceu num assalto. Foi vítima de um assalto. Ela reagiu, o cara deu 2 tiros nela, ela faleceu, ela tinha 27 anos.
Então, E o pai não existe. o meu pai não tinha contato com ele desde muito, muito pequena. Então, eu tive que me virar. Claro que meus avós me deram todo o suporte, mas emocionalmente falando, eu tive que criar uma independência. Eu dormi criança de 11 anos e acordei uma adulta de 11 anos. Ou seja, cuidar da casa, né? Cuidar de mim, né? Cuidar da vida, porque mesmo que eu tenha uma família que me ajudou muito, eu tive que criar uma independência emocional muito grande. Eu tive que trabalhar dentro de mim o fato de que a minha mãe saiu para a faculdade e não voltou. E que agora era eu no mundo. Claro que com suporte, sim, com suporte, mas ninguém nunca ia suprir o espaço da minha mãe. E eu entendi isso. Então eu fui trabalhando isso. Eu acho que essa história fez muito o que eu sou hoje, fez muito com que eu tivesse essa capacidade de enfrentar o mundo como eu enfrento, de enfrentar o preconceito todo dia na empresa, de carregar uma empresa nas costas, de enfrentar todo o machismo que eu sofro. Então, acho que foi essencial para a minha história. Tu te agarraste um pouco também da terapia, né? Fiz terapia, faço terapia, tem que fazer. Por muito tempo eu não fiz. No começo eu não fiz, foi muito difícil. Tive muitos problemas porque eu não fiz terapia, fiquei doente, porque sozinha a gente não consegue. Sozinha a gente não consegue, a gente tem que saber botar pra fora, a gente tem que saber administrar esse monte de coisa que a gente sente. Então hoje eu faço terapia, eu sou outra pessoa. Bom, mas voltando à oficina, bom, antes disso, a tua formação básica foi tudo aqui em Porto Alegre. Sempre. Foi no Menino Deus? Eu me criei ali na Intercap, que é onde é a oficina hoje. Sim. Sempre vivi ali no bairro. E aí eu morei no Menino Deus no último ano, assim. Uhum. Morei um pouco ali. Mas eu sou nascida e criada na Intercap. Hoje voltei pra lá. Uhum. Agora eu continuo morando lá. É o bairro da... Colégio, etc. Como é que fizeste aonde? Eu comecei no colégio de bairro ali na Intercap, no Nossa Senhora do Brasil. E depois eu fui pro Farroupilha. Daí eu fui mais pra... Ainda voltando à oficina, a oficina de Kozlovski é uma oficina paralela. Qual é a relação que existe hoje e quem é que procura a oficina paralela ainda? E por que procura em vez de ir para uma autorizada? A gente tem essa... Ou as duas coisas? Eu não acho que a autorizada seja uma concorrência. Porque, primeiro, que a autorizada trabalha com uma única marca. A gente trabalha com todas as marcas. A autorizada, ela trabalha até um limite de tempo do veículo. Ninguém vai levar um carro de 10 anos autorizado. Se levar, vai gastar uma fortuna. O serviço autorizado é muito mais caro do que o nosso. Então, a gente oferece uma série de benefícios que a autorizada não oferece. Mas, sim, existe autorizada, que normalmente o carro, quando sai zero, quando a pessoa compra o carro zero, ele leva as primeiras revisões na autorizada, por uma questão de garantia que também tem que saber bem a garantia que a autorizada está oferecendo, porque às vezes não vale a pena tu pagar... Muito relativa essa... A garantia é muito relativa. Às vezes não vale a pena tu pagar pela revisão na autorizada, que sai muito mais caro do que a revisão feita no paralelo, para ter uma garantia que talvez seja uma coisa que não vai acontecer. A garantia de motor. Para o motor estragar... Um motor zero estragar o óleo, ou tu tem que ser muito azarado, ou tu não tem que trocar o óleo do teu carro. E, pelo amor de Deus, não trocar o óleo é... Então, assim, tu fazer a tua revisão a cada 10 mil quilômetros ou a cada 6 meses, pode ser tranquilamente no mercado paralelo, nossa, não vai te incomodar nunca. Nunca. O teu motor não vai estourar, a tua caixa de câmbio não vai estourar. E o acesso a peças é normal? Normal. Inclusive, a gente compra da autorizada. E não sai mais caro? Porque a autorizada também tem o seu lucro. Não sai mais caro, não. Porque eu te garanto que a autorizada bota uma margem enorme em cima. E o preço da mão de obra da autorizada é muito alto. A autorizada cobra por hora e cobra muito, muito caro. A gente cobra por serviço realizado, não é por hora. Então, no final das contas, sai infinitamente mais barato. Bom, e como é que vocês passaram a crise, hein? Que todos, acho que as autorizadas, paralelas, todo mundo, a economia toda o mercado automobilístico até sofreu hoje está com problemas. É. Como é que vocês superaram esse?
A gente, período? a gente era uma oficina de bairro que dependia muito do boca a boca, né? Porque a gente não tinha trabalho de marketing, trabalho de propaganda. A gente dependia do cliente do meu avô, do filho do cliente do meu avô, que indicava para um conhecido, que indicava para um amigo. E foi por isso que a empresa chegou na situação que estava, quando eu entrei lá. Porque hoje o mercado já não aceita mais quem se esconde. E a gente estava escondido. Então, o que a gente fez para ultrapassar esse período de crise foi investir em propaganda, foi investir em marketing, foi investir em identidade visual, foi investir em anúncios, ir para vitrine, que foi o que fez toda a diferença também. E deu tão certo que estamos aí abrindo uma filial, né? Aham. E a evolução tecnológica, imagino que como o carro evoluiu, e vocês atendem a todas as marcas, inclusive estrangeiras, né? Todas as marcas. Como é que tipo de... Qual foi o esforço que a Kozlovski fez para conseguir acompanhar? Já desde a época do meu avô, ele sempre instruiu a gente a estar por dentro da tecnologia, né? Então surgiu a injeção eletrônica, a mecânica se especializou em injeção eletrônica. Hoje, a gente, por exemplo, tem scanners que tu consegue fazer a leitura de qual é o defeito do carro sem precisar desmontar, sem precisar tirar uma peça. Tu encosta uma canetinha ali e ele te descreve qual é o defeito do carro. A gente trabalha, o nosso scanner, ele lê todas as marcas, de todas as nacionalidades, de todos os modelos. Então, isso é um diferencial. Porque as autorizadas só têm da marca? Claro, a autorizada só vai ter da marca. E o custo disso e o financiamento disso? A gente tem planejamento financeiro, né? Claro que às vezes tu tem que trabalhar alavancado, realmente são produtos muito caros, são equipamentos muito caros. A gente precisa entender como é que a gente vai fazer, se a gente vai, às vezes, tirar o financiamento, fazer um empréstimo, porque pesa demais, não tem como tu comprar à vista um equipamento que custa uma fortuna, uma geometria 3D custa uma fortuna, tudo isso a gente teve que fazer. O meu tio, que entrou investindo, entrou com a parte financeira, ele, nossa, nos deu todo o suporte, senão não teria como. Portanto, vocês não dependeram de bancos? A gente tem uma... Depende, obviamente, mas não claro. como parte importante. Eu acho que tu tem um relacionamento bom com o banco que tu trabalha, porque hoje um comércio que depende de máquina de cartão, tu parcela na máquina de cartão, tu depende da bandeira da máquina, tu tem que ter um bom relacionamento com o banco. A gente tem um relacionamento ótimo com o nosso banco que nos dá todo o suporte. Mas, graças a Deus, a gente tem o nosso capital de giro que nos consegue proporcionar aí um sufoco, né, pra gente conseguir, um suspiro. Tu achas que a situação está melhorando? Qual é a tua percepção? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza. Eu acho que na situação que está o país, na situação que a gente vive, a gente conseguir abrir uma filial é um marco esplêndido. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo o que tem que ser feito, que a gente está trabalhando duro, não é fácil, é muito difícil, mas a gente está com certeza no caminho certo. Tu tens ideia, obviamente que sim, né? Quanto que saiu uma filial? O investimento, mais ou menos assim, aproximado? Olha, em equipamento, a gente aluga o prédio, né? Então, toda a reforma, todo o equipamento custa... A nossa filial é bem mais enxuta, ela é bem menor do que a nossa matriz. A matriz nem se fala. Mas na a filial, do Forte, né? Na Avenida do Forte, número 861. Um investimento de uns 100 mil reais, mais ou menos. Bom, nós vamos fazer um novo intervalo e na volta vamos continuar conversando sobre oficina mecânica e como é ser mulher única numa oficina mecânica que tem 50 anos, que é a mecânica Kozlovski, aqui de Porto Alegre. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com Gabriela Kozlovski. Ela é a principal gestora da Mecânica Kozlovski aqui de Porto Alegre, que está festejando 50 anos este ano. Uma jovem de 25 anos que está comandando um batalhão só de homens, porque ainda a oficina mecânica continua sendo um ambiente essencialmente masculino. Até por isso,
a mecânica Kozlovsky está promovendo encontro com mulheres para que elas tenham, digamos, uma relação um pouco melhor, porque hoje elas são donas de automóveis, são motoristas, inclusive algumas são motoristas de aplicativos e assim por diante. Mas o ambiente que o cerca não é muito favorável às mulheres hoje, não é isso, né? A gente tem muita mulher que tem carro, muita. E quando eu comecei a trabalhar na mecânica, eu vi que elas não apareciam tanto assim. Eu pensava assim, não é possível. Tem muita mulher que tem carro, por que a maioria tão esmagadora é de homem que traz o carro aqui? E aí eu fui entender. A mulher pede pro marido, pro pai, pro irmão, pro sobrinho. Só não pede pro cachorro porque o cachorro não fala para levar o carro, porque elas não têm coragem. E eu fui conversar com a mulherada e elas me explicaram que o receio era o primeiro contato com o mecânico. Era aquela coisa de chegar na oficina e tu dizer assim, eu acho que meu carro tá fazendo um barulhinho na suspensão. E elas tinham medo de passar vergonha. Elas tinham medo de dizer onde é que elas achavam que era o barulhinho. Elas tinham medo de estar falando uma coisa que era ridícula. Porque a informação sempre foi canalizada para o homem. E aí surgiu o projeto Mais Mulheres na Mecânica, que foi... Que é a iniciativa da mecânica Kozlovsky. É, iniciativa nossa, isso mesmo. Nossa, em parceria com o Comune, que é um grupo conectando mulheres de negócio. A ideia é justamente levar o conhecimento técnico para as mulheres, para que elas se sintam seguras na hora de tratar sobre o seu carro. Uhum. É isso? Pois é, vocês já realizaram um primeiro encontro, né? Qual foi a aceitação? Foi maravilhosa. Nosso evento, o primeiro evento foi em agosto, dia 22 de agosto. Foi um evento gratuito. Eu pedi doações para auxiliar uma instituição que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Então foi um evento gratuito, foi um evento numa quinta-feira de noite e ainda assim no site de inscrições foram mais de 1.200 acessos. Foram quase 200 participantes. As inscrições esgotaram em dias e estava lotado, foi maravilhoso. As pessoas adoraram e pediram mais, tanto que agora em janeiro a gente vai fazer outro. O primeiro, ele foi muito teórico. Agora, no de janeiro, a ideia é abrir um capô de um carro e realmente botar a mão na massa. Então, o grupo vai ser menor. Que tipo de assunto vocês trataram no primeiro? Quem é que deu a explicação? Primeiro, a gente falou... Quem foi, digamos assim, o animador dessa... Foram 3 pessoas que falaram. Eu falei sobre essa parte do empreendedorismo, da mecânica. Depois veio a Cristiane Trevisan, que é uma técnica da Bosch, que é um fornecedor nosso, que ela explicou toda essa parte técnica. Foi maravilhoso o workshop, ela tratou sobre a parte elétrica, sobre cada luzinha do painel, sobre por que fazer a lubrificação do motor, todos os filtros. Ela mostrou um filtro novo, um filtro usado, palhetas, tudo. A parte básica de um carro, que muito homem não sabe também. Claro. Isso é importante dizer, é bem importante dizer. Mas ela explicou tudo isso e depois veio uma engenheira dos lubrificantes Ipiranga falar sobre a lubrificação do carro, todos os lubrificantes. Então foi sensacional. Foi sensacional. Foram brindes, foram várias coisas, foi bem legal. Porque essa história das luzes diferentes, né? Mas aí não tem uma semelhança entre as diferentes marcas? Não, né? Cada marca, cada carro tem, ou não? As luzes do painel, isso, elas têm que seguir um padrão. A luzinha do óleo é sempre daquela forma, a luz da injeção, porque tem que ser, né? Porque como são luzes de aviso... Cores, não? Cores e desenhos. A luz do óleo parece aquela chaleirinha, assim, pingando. A luz da injeção parece um motorzinho, assim, são luzes diferentes, mas elas têm que ser um padrão, porque como são luzes de aviso e de emergência, tu tem que saber, não interessa o carro que tu entrar, tu tem que saber que se aquilo ali acontecer, tu tem que parar o carro, senão o carro pode estragar. Então, tem que seguir um padrão de cor e de formato. E elas entraram na conversa? Nossa, muito. A gente tinha separado uns 15 minutos para pergunta, mas foi quase uma hora. Foi quase uma hora porque elas sentiram tão à vontade para perguntar que não paravam de perguntar. Foi maravilhoso. E foi incrível, assim, que elas perguntavam coisas que, talvez se fosse em qualquer outro lugar, elas achariam que era besta e não iam perguntar. Ali elas estavam à vontade, elas tiraram todas as dúvidas.
E elas vieram de carro? Ou como? De tudo que foi coisa. De carro, de moto, de aplicativo, de ônibus, a pé. O que tinha de motoqueira pedindo para fazer uma sobre moto. Mas foi muito legal. Vieram de tudo que foi, todas as idades. Tinha guria nova, tinha mulher mais velha. Foi maravilhoso, uma troca assim incrível. Todas as profissões. Todas. De estudante a médica. Foi Agora, conseguir uma mecânica mulher vai ser difícil ainda? É um desafio. É um desafio, é muito complicado, porque é um Qual ambiente seria, digamos que assusta. assim, o diferencial favorável à mulher trabalhar no carro? Duas coisas. A primeira é a mensagem da Sim. quebra de paradigma. É a gente dizer que não existe mais esse negócio de que mecânica é lugar de homem, de que tem que ser o mecânico. Não. A mulher vai estar onde ela quiser. E se ela quiser estar com um macacão embaixo de um carro cheio de graxa, ela vai estar. E outra coisa é mais segurança ainda para a mulher que vai levar o carro dela lá. Ela ser recebida por uma mulher que tenha o conhecimento técnico, que saiba amparar ela e que deixe ela tranquila. Que ela saiba o que está acontecendo no carro dela. Mas a mulher que trabalha na mecânica, qual seria, digamos assim, o diferencial sobre o homem? Ela tem, na tua avaliação, pela tua experiência, ela tem algumas qualidades que o homem não tem, que poderiam servir para ser mecânico de automóvel? A mulher, ela tem muito mais tato, né? Ela tem muito mais delicadeza, presta atenção em alguns detalhes que o homem não presta. Mas eu não posso te responder essa pergunta com certeza, porque nunca vi uma mecânica mulher, né? Adoraria. Nunca vi uma mecânica mulher atuando, mas eu acredito que seja isso. A mulher prestar mais atenção no detalhe, ter mais esse tato, essa questão da delicadeza. Eu acredito que seja isso, sim. Gabriela, nós estamos indo para o finalmente. Qual é a expectativa, qual é o futuro da mecânica Kozlovsky? Quais são os projetos que vocês têm? O nosso projeto é seguir expandindo. Agora a gente quer consolidar o nosso nome na Zona Norte, na Avenida do Forte. A gente já tem o nome consolidado ali na Zona Leste, na Ipiranga. A gente quer expandir para a Zona Norte e daqui a pouco Zona Sul e continuar. A gente quer, se Deus quiser, ser uma rede de oficinas mecânicas, mas nunca perdendo a nossa qualidade. Eu quero que sempre o cliente saiba que quando tiver na mecânica Kozlovsky, seja ela qual for, de qualquer zona, de qualquer rua de Porto Alegre, ele vai estar na família Kozlovsky, com a segurança, com a confiança, com o preço justo que ele tinha lá no fundo do quintal do Rude. A ideia é essa. De repente, essa expansão pode ser feita através de franquia? Não sabemos ainda. É muito recente para a gente pensar nisso, mas vamos ver o que é mais vantajoso. Por enquanto, com a filial a gente consegue controlar exatamente tudo o que acontece. Então a gente está com o olho lá. Gabriela Kozlovsky, a principal gestora da mecânica Kozlovsky aqui de Porto Alegre, festejando 50 anos, e ela assumindo, tão jovem, 25 anos, uma oficina de homens. Quero agradecer a tua presença aqui e, de modo especial, agradecer a audiência deste programa, que certamente foi muito importante para muita gente, para mostrar que as mulheres agora querem estar presentes em toda atividade que pertença à humanidade e não apenas deixar isso, uma parte disso, para os homens exclusivamente. Muito obrigado e até a próxima terça-feira, sempre às 8h15 da noite. Até lá!